ThinkTech está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje com a Positivo S+, a gente vai falar um pouco aqui sobre dados. E como sempre eu tenho a minha co-host, a Estela, aqui participando na abertura do ThinkTech. Tudo bem, Estela? Tudo bem por aqui. Tudo bem por aí também? Tudo bem por aqui também. Estela, a frase dados são o novo petróleo é batida já, né? Mas é verdadeira também, né? A frase é meio clichê, mas ela faz sentido. Dados têm valor bruto, mas só viram petróleo quando refinados com contexto, qualidade e análise. Sem estratégia e governança, são só bytes acumulados. O diferencial está em transformar dados em decisão inteligente. Então, daí que eu fico pensando aqui, né? Organizar os dados acaba sendo um passo-chave. Totalmente. Organização é o pré-requisito da inteligência. Sem modelagem, padronização e governança, você só tem caos digital. Dados organizados viram ativos estratégicos, melhoram decisões, reduzem custos e aceleram inovação. Bagunça gera ruído, estrutura gera vantagem competitiva. Meu palpite é que o convidado de hoje vai ajudar muito a entender tudo isso. E para a gente bater um papo sobre os temas que a gente trouxe para o episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o Leonardo Barbosa, que é diretor de produção e supply da Syngenta no Brasil. A Syngenta é muito focada, né, no agronegócio, é conhecida e muito conhecida fora do agro, mas é extremamente relevante no agro, do mercado dela. É produtora e desenvolvedora de sementes, biotecnologia e defensivos agrícolas nesse setor que é o coração, o pulmão e talvez outros órgãos aí da economia brasileira. Ô, Léo, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater um papo com a gente hoje. Obrigado, Cássio. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui com você para a gente bater esse papo durante essa sessão. Muito bacana. E comigo, como co-host aqui para esse papo com o Leonardo Barbosa, tenho mais uma vez o prazer de receber o Daniel Matias, aqui da Positivo S+, para co-apresentar comigo essa conversa de hoje. Daniel, sempre bom ter você aqui, cara. Fala, Cássio. Fala, Léo. Sempre muito bom aí ter a oportunidade de gravar um podcast com vocês aí. Hoje aí espero poder contribuir e com certeza aprender aí com o Léo. É isso aí, vamos aprender. Porque, Léo, teve uma transformação, né, muito interessante na parte de produção, de supply chain, né, de vocês que eu digo Syngenta, né, e claro que isso mexe com tecnologia, né? E aí, queria te perguntar isso: quais foram as tecnologias desenvolvidas e aplicadas, né, nessa transformação? É, pensando que muitas vezes, né, as empresas coletam os dados, né, têm os dados em casa, mas nem sempre eles são aproveitados em prol do negócio. Como é que foi essa experiência no caso de vocês, Léo? Bacana, bacana pergunta, Cássio. Obrigado mais uma vez. A gente começou o nosso processo de transformação mais focado no Brasil, tem basicamente 3 anos, né? Tudo que a gente chama das ondas de transformação, e agora a gente se prepara para mais uma onda de mais aceleração já no ambiente global. Acho que você toca num ponto super importante que foi um dos primeiros elementos que a gente identificou, né? Em relação aos dados. Assim como outras empresas, a Syngenta, a gente tem uma capacidade de gerar dados que é enorme, né? De todos os nossos processos, vindo dos nossos sistemas, né? E muitas vezes o que a gente se deparava é com uma abundância maior de dados do que era necessário. E às vezes, alguns dados que iam contrários uns aos outros. Então, o primeiro passo dessa transformação, ele foi muito focado no saneamento dos dados, né? Que a gente tivesse condições de tirar informações, dos dados que a gente tem na operação e aí buscando conectar toda a nossa cadeia de produção e supply, desde a parte de pesquisa, de produção até a entrega, né, para os nossos agricultores e os nossos distribuidores através
do nosso time de logística. Então, esse foi o grande primeiro passo que a gente deu, foi estabelecer uma estrutura de dados que fosse funcional, que nos trouxesse a realidade e que a gente conseguisse atualizar com uma cadência muito boa para suportar as nossas decisões. E aí tem uma série de outros de sistemas, né, que a gente utiliza, assim como as demais empresas, mas que a gente conseguiu, através de ter uma melhor análise dos dados e maior confiabilidade, evoluir no desenvolvimento do sistema. Seja um SAP, seja também toda a nossa parte de captura de dados de campo, que é a nossa plataforma da Cropwise, ou outros sistemas que a gente usa também de planejamento. Então, uma vez que você tenha esses dados mais estruturados, você passa também para uma segunda fase de evolução do desenvolvimento dos sistemas, para que a sua operação ela seja mais limpa possível e o poder de decisão ele seja compartilhado em função da qualidade da informação que hoje a gente tem. Boa. Ô, Léo, você deu alguns exemplos aí das tecnologias usadas, e aí eu queria fazer uma pergunta em relação aos benefícios que a Syngenta ou qualquer empresa ela pode ter ao ali ter dados estruturados, né, mais otimizados. Quais são os benefícios que a empresa de fato ela tem ali com esses dados estruturados? No nosso caso, eu acho que tem quatro benefícios bastante básicos e o que nos alavancaram depois a chegada de outros benefícios. O primeiro deles a gente, no nosso processo, né, de produção e a complexidade desse nosso ambiente de produção, a gente produz semente no campo, né? Primeira fase, primeira etapa do nosso processo é o campo, junto com os nossos growers. E aí a gente tem todo o impacto de clima, tem toda a variabilidade que pode acontecer também nas estações, né? Eu acho que um dos primeiros benefícios ao ter essa conexão mais online, mais atualizada, é o benefício da gente ter maior previsibilidade na produção, né? Então, eu não tomo mais um mês, 2 semanas, uma safra para entender sobre a minha acuracidade de produção. Eu consigo fazer esse tracking e esse acompanhamento diário. Então, previsibilidade na produção, com certeza, é um desses temas. A gente também usa bastante, né, para alocar melhor os nossos núcleos de produção, mas com a clareza de que essa alocação, ela, no final do dia, ela impacta a alocação de recursos da companhia. Então, com melhor clareza, né, e maior qualidade dos dados, também a gente tem uma alocação de capital sendo melhor feita. Acaba que, como consequência disso, né? Então, eu tenho maior previsibilidade, melhor alocação, a gente tem uma volatilidade operacional sendo reduzida, né? Porque eu consigo atuar no exato momento que eu tenho a sinalização e baixo a volatilidade da produção, né? Conseguindo que os nossos planos eles sejam melhores executáveis, né? E aí, no final do dia, a gente é medido, uma das métricas que a gente tem é a métrica de reliability, né? Da confiança do nosso processo produtivo. E no final do dia, se eu tenho uma confiança grande, né? Um reliability alto, o impacto que acontece ele é super positivo nos nossos agricultores e distribuidores. Então, também é uma forma da gente agregar valor, agregar segurança na nossa produção e na previsão da produção. E aí, outros elementos que depois a gente consegue conectar, e agora com ondas de desenvolvimento também, já na logística, né? Mas com sistemas de última geração, você consegue acompanhar a partir do momento, né, que
que esse material está pronto, que a gente tem uma remessa alocada, a gente consegue acompanhar minuto a minuto o processo de entrega para os nossos agricultores e para os nossos distribuidores. Então, a transparência que existe hoje, ela te traz um poder decisório melhor, e as decisões elas são mais rápidas, e a visibilidade que é dada para toda a cadeia, com certeza gera valor também para os nossos clientes. Boa, sem dúvida, o bom uso dos dados faz total diferença aí no andamento da companhia, né, Léo? Mas uma outra pergunta que eu queria te fazer, nesse ambiente onde, lógico, os dados eles são muito importantes, você acha que é mais prejudicial você ter uma série de dados e aí não ter eles otimizados e padronizados para que você possa ter a tomada de decisão e aí todos esses benefícios que você citou? Ou você acha que ter, na verdade, ter todos os planos e não ter os dados em mãos é pior? É melhor você ter dados e eles não serem otimizados, ou você não ter dados e ter todos os planos aí para ter a otimização dos dados? Eu diria que nenhuma nem outra situação, na minha opinião, né? Quando a gente começou a estruturar, organizar, fazer o saneamento dos dados, a gente chegou em algumas conclusões. Uma era a confirmação daquilo que a gente sabia pelos investimentos feitos no passado, que a gente tinha abundância de dados, né? Então, o que a gente conseguia medir muito sobre os processos e disponibilizar esses dados. Mas uma segunda delas é que, em alguns momentos, a gente, para o poder, para que a melhor decisão fosse tomada, às vezes sobravam dados, né? E um dos trabalhos que a gente fez foi conseguir focalizar o time nessas discussões para simplificar muita coisa. Então, eu diria que hoje a gente trabalha com 60, 70% ativamente, dia a dia, minuto a minuto, com os dados que a gente gera para a nossa operação, né? E tem um trabalho também de comportamento para que a gente focalize o time, focalize o processo na geração daquele dado que tem valor, né? E análises paralelas, elas podem ser feitas, mas elas não necessariamente precisam estar disponíveis para toda a organização. Então, foi feito um trabalho eu diria, de redesenho, de conscientização, né, para que o time se mantivesse focado na geração daquilo que gera valor na cadeia e gera valor para o agricultor ao término, né? Mas é um trabalho de bastante acuracidade e simplificação, né? Para que depois, uma vez que a gente tenha essa base de dados apaziguada, operacionalmente viável, que gere valor, aí sim a gente pode evoluir, inclusive com a migração de sistemas para plataformas mais modernas. Esse é um problema, ô Léo, acho que recorrente, né? Esse que o Daniel trouxe nas empresas como um todo. Aí não estou falando só de vocês, né? De ter boas ideias, ter bons projetos, né? Mas às vezes, será que esses projetos não vêm antes de uma, né, análise técnica e profunda do que você tem em casa de dados efetivamente para gerar aquilo que se deseja? Com certeza, Cássio. E eu acho que tem, assim, várias vezes a gente tem a solução, mas ainda não tem o problema, né? A gente já É passou isso. por isso na história, né? Mas eu acredito que o grande ponto para todo projeto, para toda iniciativa, hoje dentro da nossa operação, a gente tem que ter clareza de alguns aspectos, né? É a clareza sobre o aspecto da segurança operacional, né? É a clareza sobre o retorno do investimento, e algumas vezes no passado, né, não só na Syngenta, em outras empresas, né, a gente já viu casos que o retorno do investimento não era priorizado, né? E também a clareza sobre a sustentabilidade da operação, seja do ponto de vista de continuidade
mas também do ponto de vista do sustentável, né? Aquilo que a gente faz que gera menor desperdício, que a gente aproveita melhor os recursos e contribuindo para a sociedade como um todo. Então, hoje, para todo projeto, a gente olha essas três frentes primordialmente, para que a gente tenha certeza que é um projeto que vale a pena investir, que os recursos da empresa serão alocados de uma forma positiva, não só para o presente, mas também para o nosso futuro, né? E isso envolve um letramento aí, Léo, das pessoas, Aham. porque essa demanda vem de todas as áreas, né? Eu imagino que seja aquela permeia a empresa, né, as empresas inteiras. Você nunca sabe de onde vai vir uma demanda por uso de dados, né? Pode vir da área de negócios, pode vir de uma área de supply, pode vir de uma área até de RH, né? Que se ele for orientado a dados, ele vai, né, ele vai querer fazer uso disso. Claro que em níveis diferentes de complexidade ali, tudo. Então, eu imagino que isso demande um letramento, às vezes, ou uma conscientização, né, de, olha, onde nós estamos? Será que não passa por isso? Passa sim, Cássio, e eu acho que além do letramento, né, da gente sempre relembrar sobre que a operação ela precisa ser simples, né? Não quer dizer que ela não possa evoluir e que ela não possa entregar ainda mais do ponto de vista de valor em produto e serviço, mas que a simplicidade ela precisa existir, passa por esse letramento do mindset, né? Agora, tem um tema importante também na minha opinião, funciona bem, que é o estabelecimento de governança e comitês de priorização, né? Ou seja, se a gente vai fazer um investimento com recurso da companhia, é super relevante que ele seja priorizado, né? E aí a gente tem que ter um cuidado para que a gente, ao mesmo tempo, não tire toda a iniciativa do time e todas as ideias que podem surgir com projetos. Mas se a gente passa por um comitê de priorização e definições de alocação de recursos, a gente acaba que simplifica um pouco desse processo decisório. Agora, a gente entra numa era nova, né? Todo mundo falando de inteligência artificial, né? Passa a ser um tema, acho que em todos os negócios, setores de alta relevância, né? E a nossa próxima onda, né? Então, a gente tem um mandato claro de liderar o setor através da inteligência artificial. Isso te traz algum ambiente mais novo para gerenciar, né? Porque se a gente perguntar claramente, né, para a nossa população dentro da Singenta ou fora da Singenta, o uso de inteligência artificial ele já acontece, né? Seja através de um aplicativo, seja através de um modelo que a gente queira trazer como previsibilidade, né? E a gente tem plena consciência que o nosso time usa dessas ferramentas, né? O grande ponto é quando a gente vai fazer de projetos maiores, quando a gente vai lançar mão de projetos maiores e fazer grandes investimentos, é super importante, mais uma vez, que isso faça parte de um projeto priorizado e agora já dentro de toda a governança global da Singenta, né? Que a gente consiga alocar recursos em frentes que vão mover o ponteiro, né? E que vão aliar toda a parte mais brilhante do time do ponto de vista de ideias e iniciativas com a estratégia também da companhia para o futuro. Boa, Léo. A minha pergunta é bem em cima disso, de inteligência artificial mesmo. E aí, usando um pouquinho da sua experiência, como você entende que a IA hoje ela tem agregado e ajudado empresas nessa geração e qualificação dos dados? E como a Singenta como um todo ela tem usado a IA aí tanto para internamente como ali diretamente com seus clientes? Né? A gente costuma falar que a inteligência artificial é o copiloto, né?
E claro, o nosso time, os nossos líderes e os nossos colaboradores como um todo, eles precisam ser os pilotos, né? Aonde a inteligência artificial nos ajuda muito em organizar os dados, em que a gente consiga buscar previsões e maior ainda previsibilidade, né, para as nossas operações e facilitar o nosso dia a dia com algumas tarefas que agregam pouco valor, né? Seja desde a organização, vou voltar no básico aqui de uma ata, né, de uma reunião que a gente pode ter tomado algumas decisões, seja em organizar um pouco da agenda estratégica da nossa operação, né? Então, a gente tem desde valores básicos do ponto de vista do nosso dia a dia, como profissionais, liberando mais tempo para atividades que agregam valor, até projetos que vêm sendo trabalhados, que tocam a cadeia ou a parte de planejamento de demanda e de produção de ponta a ponta, né? E esses projetos, eles estão em andamento e o escopo é muito bacana e a gente está priorizando investimentos globais nisso, porque vão nos permitir usar das ferramentas disponíveis, né, para que a gente tenha maior acuracidade, inclusive em planos futuros, né? Se eu tenho uma maior acuracidade em planos futuros, eu acabo não gerando inventários desnecessários, desperdícios desnecessários, e a gente sabe que isso impacta muito, não só nosso custo, né, mas também nosso fluxo de caixa. Então, a grande frente que a gente vem trabalhando é essa frente de planejamento, desde planejamento de demanda até o planejamento da nossa operação como um todo, que também acaba por impactar, né, nossa rede de capacidade, nosso asset footprint, aonde eu vou produzir, em que região eu vou produzir, em que site de produção eu vou produzir, como eu aloco também esse estoque assim que ele ficar pronto para estar mais próximo da nossa cadeia. E tem até integrações que acabam fazendo uso, né, de plataformas que vocês já usam, ou vão intensificar o uso cada vez mais, como S4HANA, algo nessa linha, né, Léo? Sim, Cássio, e esse é um tema importante, né? Porque dentro das discussões que a gente teve do projeto e das revisões que a gente fez, tem muita empresa que migra, né? Das plataformas SAP para S4, S4HANA, fazendo um copy-paste, né? Ou seja, eu apenas copio aquela transação, a base de dados e passo a operar no S4, né? Para a Syngenta, a gente olha isso de uma forma diferente. Primeiro ponto é fazer o saneamento de dados que vem sendo feito, que a gente está muito acelerado, né? O segundo é quais são os tipos de transações ou operações que eu preciso melhorar para que a gente já entre nesse ambiente de S4, né, globalmente, trabalhando de uma forma mais simples, mais ágil, né, que gere mais valor. Então, a nossa migração para o S4, ela foi, de certa forma, um passo para trás para a gente se organizar a nossa estrutura de dados, revisar as nossas transações, perdão, para que assim que a gente faça a migração, a gente tenha um ambiente operacional muito melhor dentro de um sistema, de uma plataforma muito mais moderna. Muito bom. Léo, quero te agradecer demais aí pelo papo. Puxa, você está tocando e trazendo, né, para a gente um tema que é muito relevante, que é o uso de tecnologia em função dos dados, né? A gente sabe que a, a máxima de que dados são um novo petróleo já não são um novo petróleo, né? Eles já estão começando a ser um petróleo velho, né? Que, Bem, embora a frase esteja batida, ela continua verdadeira, né, Léo? Acho que é por isso que você traz esse tema, né? claro.
Eu acho que é muito sobre o futuro, Cássio, né? Operar nesse ambiente do agro com toda essa complexidade, né? Também é necessário que a gente combine escala, inteligência, eficiência, né? E nada disso acontece sem uma boa gestão, uma boa arquitetura dos dados. Então, claramente, esse é um ambiente super competitivo, né? Que, como você falou, né, a gente precisa fazer bom uso desse insumo, do que já foi considerado petróleo, né? Para que a nossa operação ela seja cada vez mais eficiente, segura, e sustentável, para que a gente possa construir esse futuro em conjunto como indústria, e como sociedade. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, viu, Léo, por participar hoje com a gente. Obrigado você, Cássio. Obrigado você, Daniel. Foi um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, Cássio. Valeu, Léo.